viver, sonhar, crescer, amar, cair, se levantar. Oi, oi, oi! Seja bem-vinda ao podcast Sonhar e Realizar. Eu sou Angélica Oliveira, mentora e treinadora de comunicação, vendas e desenvolvimento pessoal. E esse podcast é feito para você, imigrante, que saiu da sua terra natal e por um sonho foi para um lugar muito, muito distante, ou às vezes até perto, mas largou sua família, sua cultura, seus hábitos e foi emigrar para uma outra terra, querendo uma qualidade de vida melhor, querendo algo a mais. E no meio do caminho, o desafio está sempre no meio do caminho. O que parecia um sonho, às vezes vira até um pesadelo. Então esse podcast é feito por pessoas normais, comuns como você e eu, que passam desafios, mas que superam desafios. Então fica ligado até o final. Você vai receber insights, dicas, superações. Olha, hoje está muito especial. Eu tô aqui de Orlando, mas a nossa convidada de hoje, que é top demais, ela veio direto da Califórnia, tem uma experiência incrível em vários países, que nós temos a honra de estar com a Zenaide aqui. Ela é mãe, tem 2 filhos, casada há 22 anos. Só de ser casada há 22 anos já é um case de sucesso, vai ter como contribuir. Mas ela tem muita coisa boa para contar, quero agradecer o seu sim. Eu sei que você fez uma viagem distante, né, da Califórnia para cá, já está na correria para voltar, então conseguir um espaço na sua agenda foi um presente, quero te agradecer por isso, pelo seu sim, pela sua disposição. E vai ser um prazer ter essa 1 horinha aqui que você vai poder contribuir com a gente. Compartilha com a gente quem é a Zenaide. Vai ser um prazer. Eu agradeço pelo convite e me sinto honrada em poder compartilhar a minha história, como que foi meu processo de imigrar para fora do Brasil e a vida que a gente leva. Vai ser muito interessante, eu agradeço a oportunidade. Só sabe quem está aqui, né? Só sabe quem está aqui. E tem uma coisa maravilhosa que eu quero que você compartilhe, você que já foi para vários países. Mas vamos do princípio. O que aconteceu que um belo dia, o que despertou em você e falou, vou sair do Brasil? Conta pra gente. Ok. O que me levou a falar, vou sair do Brasil, foram os livros, gente. Uau! Por incrível que pareça, quando eu era criança, na nossa casa, nós tínhamos uma biblioteca, era um quarto, que nesse quarto nós tínhamos uma estante na parede e tínhamos nessa estante várias enciclopédias, aquelas bem bonitinhas que alguém vendia na porta da casa e alguém comprava, aqueles livros vermelhos com a capa dourada. Meu pai, por ser filhos de, assim, descendente de 2 nacionalidades, grego e negros, minha mãe holandesa e índia. Então, a gente lia muito. E meu pai tinha esse quarto que eu falei para vocês. Gente, a nossa biblioteca era chiquérrima. Um tapete no chão, um monte de livro na estante e um monte de almofadas. Era o meu lugar predileto na casa. A gente quase não olhava a televisão. E eu viajava naqueles livros. Eu amava ler e tudo mais. E ali começou a história. Papai, eu quero estudar na Suíça, porque a gente falou muito sobre a Suíça, que tinha os colégios internos, que a Suíça era maravilhosa. E começou esse sonho de um dia ir para a Suíça. Eu viajava mesmo na leitura. Que massa. Quer dizer, você já começou contribuindo com a gente com uma chave poderosa. O poder da leitura, de despertar nas crianças a leitura, a imaginação, a criatividade. Olha aí uma chave poderosa já. De incentivar crianças, jovens, adultos ou idosos, seja quem for, a leitura. Já é uma chave poderosa. E aí? E aí, né? Aí a vida vem bem diferente daquilo que a gente espera. Meu pai, ele sempre se esforçou muito para oferecer uma vida bastante confortável para a gente, mas eu perdi meu pai ainda numa idade muito jovem. Eu tinha 14 anos de idade quando meu pai faleceu e pelo fato do meu pai ter falecido, eu falei assim, nossa, não vai rolar esse sonho. E todas as minhas brincadeiras era sempre mesmo que eu ia morar fora, que eu estava em algum lugar. Eu tenho que contar essa particularidade para vocês, porque vocês vão até rir. Eu não sei se alguém se lembra que no Brasil tinha uma brincadeira que falava eu sou rica, rica ou pobre, pobre, de marré descia, uma coisa marré assim. Descia. E minha brincadeira era sempre, gente, que eu era uma aeromoça, que eu ia embora, que eu viajava, que eu estava saindo do Brasil. Que legal. Era sempre desse jeito. E tinha esse desejo já no meu coração. Acho que era algo que tinha nascido ali no meu coração. E quando meu pai morreu, a situação ficou bastante difícil, lógico, né? O provedor do nosso lar financeiramente foi embora, e minha mãe foi aquela pessoa que assumiu toda a situação. E aí, pronto, esse sonho ficou ali meio que assim para o lado. Mas
eu sou cristã e alguém, orando com algumas pessoas, alguém falou para mim assim, Deus me mostra você atravessando fronteiras. E eu, lá vou eu e tal, era o que eu precisava ouvir. Isso me motivou muito. Legal. Mas me motivou muito mesmo, que eu comecei até a sonhar com carros que eu queria ter quando eu mudasse, eu fosse morar em outro lugar. E, gente, já conto de letra para vocês, meu sonho era a Europa. Eu sonhava me vendo ali nas praias da Grécia, porque meu pai é descendente de grego, então eu via muito ele contando, e eu perguntava 1000 vezes para ele, me conta de novo, como é que era, como é que foi, que não sei o quê. Eu era mesmo fascinada, apaixonada por toda a história. Então, eu comecei ali a olhar, comprar, sabe, revistas nas bancas de jornais. Eu tinha um amiguinho que trabalhava numa banca de jornal. Aí eu vou encurtar um pouquinho a história, porque senão 1 hora de podcast não vai dar, né? E esse amigo, uma vez, me mostrou um BMW, e eu amei esse BMW. Eu falei assim, quando eu crescer, quando eu estiver trabalhando, quando eu mudar, quando e tal, eu quero ter um BMW. E isso eu coloquei no meu coração. E, ao mesmo tempo que eu estava ali, eu não almejei só o BMW. Eu comprei também... existia na época, era tipo assim, uma revista com fitas cassete que você podia estudar uma língua. Entendi. E o meu processo começou dessa forma. Eu, antes de sonhar, de ter a possibilidade de ir para algum lugar, eu comecei a estudar alemão, gente. E alemão? Alemão. O que deu de estudar alemão? Pela Abril, tinha uma revista chamada Abril Cultura. Eu me lembro... Mas por que o idioma alemão, quis dizer? Agora eu vou contar, porque eu queria estudar alemão na Suíça a vida inteira. Eu queria ir para a Suíça, então eu achei que eu fosse para uma escola, um colégio interno, alemão, francês, ou suíço. Então tinha aquela coisa na minha cabeça que tinha aquelas línguas ali que eu tinha que saber. Aí eu peguei e comecei, porque não tinha, ninguém estava ensinando suíço, o alemão da Suíça, ou coisa parecida. Aí eu falei assim, nossa, eu quero essa revistinha. Aí eu comprei essa revistinha, a minha primeira, imagina. Alemão é difícil, hein? Vou contar uma coisa pra você que eu fiz alemão, 6 meses. Você fez? Que legal! É difícil demais. Com 15 anos de idade, eu fiz 6 meses. Eu fiz no Instituto Goethe, em São Paulo. Que legal, que legal. Fiz 6 meses só e eu amava falar só Buchstabieren Sie bitte. Buchstabieren, por favor. Que eu não entendia aquilo. Aí eu nada que eu sabia de inglês, eu misturava com alemão e aí foi uma complicação. Mas enfim, eu fiz alemão, mas estimulada, porque na época eu tinha um namorado noivo que trabalhava na Mercedes, então eu ouvi minha adolescência inteira, enquanto eu estava namorando, sobre a Mercedes-Benz. Hoje eu tenho uma Mercedes, né? Falando muito em alemão, nós vamos para a Alemanha, e aí eu comecei a estudar tudo sobre a cultura, né? Tudo sobre alemão. Mas é um desafio, você foi ousada, estudar alemão por fita. Foi o que eu comecei, né? Comecei naquela brincadeirinha, comprei aquela revistinha. Era assim, o sonho. Eu acho que eu estava ali plantando, sabe, gente? Uma sementinha, começando a dar espaço para aquele sonho germinar, porque um sonho, sem você colocar uma meta, né? Alimentar, ele não ocorre, né? Que você alimentou, na minha opinião, por ter estudado bem pouquinho, de uma maneira bem desafiadora. Às vezes tem gente que alimenta vendo imagem, vendo filme. Você alimentou estudando. Você, parabéns, já mostrou um outro nível aqui, mas é que você gostava de ler, de estudar, né? Na época eu já fiquei assim com aquela ideia que eu queria. E por incrível que pareça, eu tive a oportunidade no Brasil de conhecer alemães pelo fato de ter começado a estudar. Não era comum, difícil demais, difícil demais. E na minha cabeça ficou o sonho, eu vou para a Alemanha estudar, eu vou para a Alemanha estudar, eu vou para a Alemanha estudar. Legal. E eu comecei a me informar que na Alemanha realmente você poderia estudar, mas você só poderia estudar na Alemanha se você estudasse, acho que 2 anos primeiro, era um mínimo de estudo para você dominar a língua para poder entrar numa universidade. E eu estudei bastante, eu era bastante esforçada. Eu sempre gostei de estudar, eu nunca fui aquela pessoa de morrer de estudar, mas na hora que eu me debruço para estudar, eu gostava de aprender direitinho. Bom, vamos resumir a história de novo. Então, eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha, eu conheci alemães e tudo mais, eu tive a oportunidade para a Alemanha. Só que minha primeira realização não foi direto ir para a Alemanha, eu parei em Roma, eu fui para a Itália primeiro. E fui com uma amiga que desde a infância eu conhecia.
Agora vocês não querem saber como que eu paguei minha passagem, né, galera? Como? Agora conta, né? Agora eu tenho que contar. Minhas irmãs foram fazendo balinhas de coco, Uau. aquelas gostosinhas, bem molhadinhas que você vai. Eu paguei minha... Olha só, gente, pode olhar mesmo, pode pegar o exemplo. Eu paguei minha passagem, foi assim, ajuntando dinheiro, lavando o carro, que eu amava carros desde criança, e fazendo extra babysitter. Eu fiz muito babysitter no Brasil para ganhar. Eu trabalhava numa escolinha, e dessa escolinha eu comecei... Os pais ali me pediam e tudo mais, eu viajava com eles, eu estava com eles, e eu juntei todo o meu dinheiro para poder pagar minha passagem dessa forma. Uau, ainda mais, a gente está falando quantos anos atrás isso? Tem muitos anos. Não tinha o acesso que tem hoje. Hoje você compra parcelado no Brasil em 10, 12 vezes uma passagem. Naquela época o desafio era maior. Eu E aí você nunca tive nenhum cartão de crédito nessa época para falar, eu vou comprar parcelado, coisa parecida. Mas isso não parcelava. Até tinha crédito, mas não com esse parcelamento, né? Mas e aí? Aí conseguiu... Eu já consegui, é outro exemplo de consegui dedicação, foco, união da família. Aí foi para Roma. Nada. Aí você fala para mãe, eu estou indo para a Alemanha estudar. Aí eu falei, cara, minha mãe vai ficar muito brava comigo, vai ser terrível agora. A minha mãe, gente, completamente serena, porque meu pai era o aristocrático na minha casa, e minha mãe é aquela pessoa bem simples mesmo, da fazenda, da roça. Aí minha mãe virou para mim e falou desse jeito assim, minha filha, aonde você estiver feliz, eu estou alegre com você e aqui orando por ti. Que linda. Nossa, eu chorei. Eu me senti tão amada. E assim começou minha aventura. Lá vou eu. Quantos anos você tinha? Eu tinha, na época, quase 22 anos de idade. Há Ousadérrima. muitos anos atrás. Eu tenho 53 anos de idade, vou para. fazer 54, não, galera. Você tá brincando comigo. Não, é abusada, hein, gente? Ô, mulher linda, abusada. Bem, já estou em choque com os seus 50 e poucos, vamos voltar para os 22. Porque a gente está falando de 30 anos atrás. É uma ousadia enorme. Mulher, sozinha, jovem, ir para um outro país, ir para a Europa... Falando alemão, arranhando pelo menos. Não, arranhando, né? Arranhando, porque você falava arranhando. Buchstabieren Sie bitte, eu falava Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Desculpa. Können Sie bitte wiederholen? Aí eu sabia falar Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend und Guten Bom Nacht. dia, boa tarde, Bom boa dia, noite. boa tarde, boa noite. Me desculpa, por favor, pode repetir. Essas coisinhas, sabe? E contava, gente, até 10, achando assim que estava maravilhosa, porque quando chegava no 20, o 20 é engraçado, né? Você já viu, né? Mas eu já nem lembro mais. No alemão é tão engraçado, porque primeiro vem, por exemplo, se você fala 21, 20, vem 20. Lembrei agora. Aí, nossa, a cabeça fazia... Dava um nó. Aí você chegou, sua mãe apoiou, foi lindo, você foi para Roma com a sua amiga. Fui. E depois eu já fui imediatamente para a Alemanha. E na Alemanha aí começa um outro período, né? Que foi aquele período de me adaptar bastante interessante. E quais desafios você enfrentou na Alemanha? Você foi para ficar muito tempo? Foi pensando em voltar? Como é que foi? Você foi para passar uma temporada? Como é que foi a ideia da ida? Eu queria estudar. Eu fui com a intenção de estudar. E o estudar se transformou quase impossível. É lógico que eu conheci alguém em Roma, né? Eu estava em Roma, mas aí eu me encontrei com um alemão. Aí... Você em Roma se encontrou com um alemão. Exato. E na Alemanha eu me encontrei com um italiano. Daqui a pouco vem a Meu história. Deus do céu. Eu troquei um pouco as bolas. Uhum. Mas, não, foi assim muito interessante, porque os desafios é basicamente... Você pega um tanto de desafio. Você está num lugar onde que você não fala a língua. Você começa a... Eu vim para estudar, ou coisa parecida, mas aí, financeiramente, você tem que arranjar uma forma de se virar, né? Então, o que aconteceu foi começar a trabalhar, procurar um jeito de trabalhar. E o meu amigo número 1 era um dicionário amarelo. Você se lembra? Preto e amarelo. Langshein. Gente, esse dicionário, eu sou muito comunicativa. Então, meu dicionário era o meu amigo. Eu batia papo com todo mundo. Eu queria conversar de política com a galera, usando o dicionário. Falava uma palavra e queria que a pessoa adivinhasse o resto. E foi assim, foi muito interessante. O aprender o alemão na Alemanha foi assim maravilhoso. O povo lindo, que eu sou grata. Como é que você sentia assim? Porque é uma cultura completamente diferente. Aqui nos Estados Unidos, é um desafio não falar inglês, mas muita coisa
se vira. Orlando, então, eu já fui para Califórnia algumas vezes, meu filho mora lá. A comunidade brasileira não é tão grande quanto Orlando, mas Orlando é muito tranquilo. Agora, eu fico imaginando um clima completamente diferente do Brasil, né? Porque o frio não brinca de ser frio. Uma cultura diferente, um idioma que não dá para deduzir. Ele é muito diferente, o raciocínio é diferente. Então, como é que foi vencer essas etapas? Como você se sentia? Quais eram os desafios na época? Ok, Zenaide sendo Zenaide. Eu me sentia uma preta no meio dos brancos. Ah, entendi. Me sentia diferente. Tô brincando agora, mas, gente, aquele povo loiro, bem branquinho, era bem interessante. Mas chamava atenção também. Não, eu era uma... Você achava ou não? Ficava bem ou ficava mal? Não, eu era uma negra com cabelo até o bumbum, todo cacheado, Você é aquela linda. coisa de criança, Imagino sabe? como... Aquela coisa de criança, aquele cabelão até o bumbum, bastante cacheado, bem pretinha, bem atrevida, cheia de vida. E era tão divertido, porque o alemão, você perguntou o desafio, o alemão ele é como uma esponja, ele é lindo como ser humano, porque ele quer aprender de você. Então, como eu era diferente, eu não senti nada que fosse assim repugnante, não. Muito pelo contrário. Me senti muito abraçada, muito querida, muito aceita. E porque eu era alegre, tinha um sorriso. Eu devo contar um detalhe para vocês, assim, que daqui a pouco a gente vai falando. Esse detalhe, eu achei ele muito importante. Quando nós nos preparamos, até mesmo, como eu falei antes, com os livros, de entender um pouquinho de alguém, você chega diferente. Você Com chega certeza. diferente. Você sabe que eu faço esse curso de etiqueta, eu falo de etiqueta, essas coisas todinhas. E isso é você ter consideração pelo próximo. É o que etiqueta significa para mim. Então, quando eu cheguei na Alemanha, eu tinha muita consideração pelo alemão, por ele ser quem ele é. Então, as pessoas falavam, alemão é muito sério, alemão não sei. Não é verdade. Você tem que conseguir acessar eles. Exatamente. Você tem que conseguir acessar as pessoas. Olha esse gancho que eu tenho que pegar seu, então. Do mesmo jeito que foi para o alemão, pode ser para o italiano, para o árabe, para o grego, para o americano. Então, é ter o respeito de entrar na cultura do outro e acessar o outro. Porque muita gente vem para cá, vou aproveitar bem o seu gancho. Muita gente vem para cá e começa a fazer as comparações com o Brasil. Não, mas no Brasil não é assim. Não, porque no Brasil, eu não sei se você já teve esse tipo de experiência, eu já escutei muito. Amigo, você não está no Brasil, né? Então, quer comparar com o Brasil? Volta para o Brasil. E a pessoa não é feliz nem lá nem aqui, porque ela não se permite viver a cultura local e fica fica comparando. Então, a chave que você deu é poderosíssima, porque aqui é muito mais, mas muito mais próximo do Brasil. Na verdade, o Brasil tem muito mais facilidade com o americano do que com o alemão, porque realmente é uma cultura muito diferente, mas você teve o amor, a consideração de aprender sobre eles para você se encaixar na cultura deles, né? Para você ter acesso a eles, não querer encaixar eles no seu molde, no seu formato, que é o que eu vejo muita gente às vezes fazer aqui, que é fazer, mas no Brasil não é assim, mas no Brasil eu não sei como. Esquece o Brasil, tá aqui, fica aqui. Você estava na Alemanha, você emergiu, então, na Alemanha. Exatamente. Eu tinha um namorado alemão, então ele queria aprender português, então eu ficava naquela coisa assim de ajudar ele com português, essa coisa toda, mas aí eu falei, gente, eu não quero isso. Na realidade, eu quero aprender, eu estou aqui para aprender, eu estou aqui porque eu quero vivenciar tudo isso. E o que são desafios, gente? Me desculpa, a mãe do meu namorado, na época, ela comia uma torta mesmo, doce, deliciosa, de frutas. Por exemplo, você tem cereja no jardim da casa, você tem... eu vou lembrar o nome agora bem. Ela é fresquinha, que a gente usa, é ameixa fresca. Ameixa fresca, ela fazia uma torta assim, e fazia aquilo, colocava um creme de chantilly por cima, fazia um café, um chá, aquilo ali que era o almoço. Meu Deus do céu, vocês podem imaginar como era difícil comer na hora do almoço um pedaço de torta, mas era uma coisa que aquela mulher trazia de geração em geração. Eu não podia chegar lá e falar, eu vou mudar isso, sabe? E aí eu falei para ela, nossa, eu comecei assim a dar usar um pouco a inteligência, nós temos que aprender a nos adaptar. Eu falei para ela assim, eu gosto muito das salsichas aqui da Alemanha. Eu pegava meu dicionário, eu lia, eu falava, eu falei... Eles são deliciosos, verdade.
Aí ela começou a preparar um pouquinho mais de salsicha quando eu ia almoçar, ao invés do doce. Tinha primeiro Tá vendo? Com um pão habilidade com você foi... Exatamente, um pão com salsicha, essa coisa toda. Aí depois eu falava, nossa, sua torta é deliciosa. Era a minha sobremesa. Então, ficava tipo um sanduíche antes e depois a torta. Eu conheci pouquíssimas brasileiras nessa época, gente, porque tem muito tempo mesmo. Quando eu fui para a Alemanha, tinha pouquíssimas brasileiras lá na Alemanha. E eu me lembro que eu conheci pouquíssimas pessoas. A outra moça que eu conheci reclamava demais. O suco de laranja daqui não é como no Brasil. É o que eu tô falando. Fica reclamando e fica comparando. Eles pensam que eu sou doida, eu vou comer torta na hora do almoço. E ela já foi noiva para casar. Nossa, criou um atrito com a sogra, era uma loucura, era uma loucura. E eles brigavam muito, mas amavam, queriam casar. Aí eu falei, nossa... me lembro o nome dela, falei assim, Joana, não seria melhor se adaptar e tentar levar, explicar? Ela, não, mas eu já tentei explicar, ela não entende. Falei, tenta com jeitinho. Conclusão, tem sim essas dificuldades de a cultura, a forma da pessoa viver, a forma da pessoa se vestir, o que eles fazem, o que eles não fazem, comer, naquela época, bastante, por exemplo, era um método de saúde comer bastante alho. Então, você tem que entender. Eu, particularmente, não gosto de alho cru, mas aí a gente vai dando um jeitinho, você vai lidando com a situação. E aí, passou quanto tempo lá? Na Alemanha? 22 anos, quase. A brincadeira do estudo ficou 22 anos. Não, eu fiquei lá na Alemanha, eu frequentei a universidade, eu estudei. Primeiro, eu aprendi o alemão. Eu tenho que confessar para vocês que os meus planos eles não foram tão fáceis como eu pensava, porque o fato de estudar para me trabalhar, para me sustentar, para estudar, acabou tirando um pouco o estudo de mim. Então, eu peguei o curso para fazer o curso que eu tinha que gastar menos. E eu montei tipo uma escolinha com crianças, eu cuidava de crianças e fui aprendendo muito com as crianças. Eu cuidava das crianças. Criança não precisa de línguas quando você está aprendendo. Eu cantava, tirei o pau no gato, brincava com as crianças se jogavam no chão, os pais amavam. E assim eu comecei a me sustentar lá na Alemanha. Eu não tive... por exemplo, eu não precisei limpar casas, nem nada disso. Eu brinquei mesmo, eu brincava com crianças, eu montei tipo uma escolinha, eu ficava com elas à tarde. Eu tinha que cuidar para que elas fizessem o dever de casa sem saber nada do dever de casa delas. Mas aí eu falava, faz o dever de casa, mas era um grupo. Mas como que eu comecei isso? Ajudando numa igreja católica. Olha que legal. Tinha uma senhora que eu falava alemão. Ajuda também. Ajuda demais. Servir ajuda demais. Tinha uma senhora, uma senhora mesmo, uma senhorinha, que ela conversava demais comigo alemão usando o dicionário. E eu aprendi muito com essa mulher. Aí essa mulher, ela tinha um grupinho dentro de uma igreja católica, porque ela era bastante católica, ela ajudava na igreja, ela dava a vida dela, ela queria servir a Cristo. Então, eu comecei ajudando ela. Eu ia, ficava um período com as crianças, era gratuito esse trabalho, porque os pais queriam sair para fazer compras e não tem família, não tinha alguém para ficar com a criança. É igual aqui, né? Não tem rede de apoio? É a mesma estrutura daqui? Você trabalha muito? Basicamente a mesma rede. Mesmo estilo. Mesmo estilo. Então, nós servíamos um chá e um bretzel, aquele pãozinho feito todo gombê, nós servíamos com manteiga para as crianças. Eu passava manteiga, fazia o chá, brincava com as crianças. E ali os pais começaram a me pegar para trabalhar com eles, e foi mais e mais e mais. No final das contas, eu tinha um grupo bem grande, gente, que com o passar dos anos eu até ajudei eles a montar uma escola brasileira na cidade de Munique. Que legal. E aí, como é que conheceu o marido? Como é que foram as coisas pra gente... Porque eu ficaria com você a tarde inteira, que eu já vi... E até para contar 30 anos de história, né? Conta 20 e tantos anos de história, a gente acabaria demorando muito. Que está delicioso. Então, me conte, como é que chegou no marido? Eu conheci o marido, igual eu falei para vocês. Na Itália, eu já saí da Itália apaixonada por um alemão, tá bom, gente? Já saí da Itália apaixonada por um alemão. E aí, Aí ele foi me pedir em casamento, eu fui no Brasil, eu tinha que fazer visto, eu tive que voltar para o Brasil e tudo mais. Eu fiquei 6 meses, eu voltei para o Brasil, eu tive que fazer o visto. Ele foi e falou para minha mãe que queria casar comigo, a gente começou a ajeitar papel. É assim, eu casei por amor, mas a gente casa apressado, porque com o passar do tempo vai acabando o seu visto para
ficar lá, porque o visto de permanência é no máximo 2 anos. Minha outra irmã casou assim também e completou ontem 25 anos de casada. Uau. Todo mundo aí feliz comigo, é por amor, né? Não é nada, não é bagunça, não. Então, mas assim, eu casei muito jovem mesmo. Meu primeiro casamento, eu casei muito jovem por causa disso. Foi uma coisa assim, meio que o Estado quase te obriga a casar, porque acabou o visto e ou você volta... Ou você volta, casa. Ou você casa. Não tem muita oportunidade. Então, eles me deram essa oportunidade de estudar os 2 anos. Eu estudei, fiz tudo. Mas depois que eu pisei o pé na Alemanha, eu não queria mais voltar para o Brasil, não. E como é que foi morar os 6 meses obrigatórios que você ficou ali? Você falou que voltou uns 6 meses no Brasil. Maravilhoso. Ah, você adaptou bem? Não. O Brasil, não. Não fui obrigada a ficar no Brasil. Ah, tá. Você falou que foi obrigada a voltar por causa de visto, ficar um período? Depois de 6 meses, eu tive que voltar ao Brasil para refazer o visto. Porque você se matricula na escola. Naquela época era mais complicado. Você tinha que comprovar que você estava e tudo isso. E nesse período na Alemanha, eu já organizei minha passagem, onde que eu ia ficar, organizei tudo. E quando eu voltei do Brasil, é porque eu pulei antes no começo, né? Foi aí que eu fui ficar com sogra, essa coisa toda. Foi nesse período. O primeiro período foi mais duro, foi mais eu mesmo. Aí você se ajuda com um amigo que tem lá. Você se ajuda arranjando um trabalho, vivendo na comunidade. Uma coisa linda que existe nos outros lugares é que eu queria aconselhar todo mundo nunca deixar de ajudar, porque a gente também foi ajudado no começo. Ótimo. Quer dizer, você não é a primeira pessoa que eu converso que foi fazer um trabalho de doação, foi servir e foi extremamente abençoado depois por isso. A pessoa foi até com interesse de aprender um pouco mais da cultura, do idioma, e foi servir. Mas ótimo que você falou, né? Nunca se esqueça que um dia você também foi ajudado. Maravilhosa, essa outra chave. Então eu depois eu fiquei morando na Alemanha, eu casei na Alemanha, eu vivi na Alemanha, eu estudei na Alemanha, eu trabalhei na Alemanha, eu me apaixonei pela Alemanha, pela língua, pelo povo. Eu confesso para vocês, e peço até desculpa, a minha comunidade, ela era alemã e não brasileira. Eu vivia muito inserida mesmo. Inserida na comunidade alemã. Meus amigos eram os amigos que tinha na embaixada brasileira, porque a gente tinha um culto brasileiro que a gente fazia lá. Então, tinha uma reunião que a gente fazia. Mas eu digo mesmo com toda a sinceridade que eu fiz uma escolha de me inserir na Alemanha completamente. Eu tinha todos os meus amigos brasileiros, a gente tinha esses momentos que era Brasil, que era bem gostoso da gente, mas eu falava, dominava o alemão, eu lia o jornal todo dia, eu me interessava pela política. Foi assim que eu fiz a minha primeira faculdade, que foi de... trabalhei como aeromoça, cumprindo aquele sonho de criança. Realizou sonho, que legal. Isso aí foi na época de estudar, né? Gente, eu pulo muito, porque é muito interessante, né? E muitas coisas de Então, na época que eu estudava, eu trabalhei como aeromoça, eu fui fazer uma entrevista de trabalho e eu tinha permissão de trabalhar uma quantidade de horas. Aí eu fui fazer a entrevista e a mulher falou assim que ela viu meus olhos brilhando e apaixonada por ser aeromoça. Ela perguntou assim, por que você quer ser aeromoça? Porque a gente faz um monte de testes. E a minha resposta para ela foi bem essa. Porque eu sonho em ser aeromoça desde que eu sou criança. Legal. Aí ela disse que olhou assim para mim e falou, nossa, seus olhos brilhavam, assim, parecia que estava ali no momento. Realizando um sonho, coisa linda. Aí eu trabalhei pela Lufthansa durante 3 anos e meio, enquanto eu me formava. Eu me formei em administração de empresa com importação e exportação. Assim, foi um período muito lindo, mas verdadeiramente a Alemanha, para mim, eu devo até confessar que a Alemanha e Estados Unidos até tem essa diferença. Eu realmente mergulhei de cabeça na cultura alemã. Porque eu me interessava em saber como era aquele povo, aquela cultura, então eu me interessei mesmo. Gente, eu fui casada, vamos resumir tudo isso aqui. Fui casada por um certo período de tempo, depois eu e meu esposo, nós não caminhamos paralelamente, ele foi por um caminho que não era o meu, e não precisa, assim, não é nada de ruim, mas... Mas não fica à vontade, não precisa dar detalhes. O que importa aqui é os aprendizados, a superação, o crescimento, porque certamente alguém pode estar assistindo agora e falar, mas se ela conseguiu, eu também consigo. Se ela fez isso, vou fazer também, que vai dar certo. Você percebeu que tem muito conteúdo aqui, então já se inscreve no canal. E também já aproveita e seja bênção na vida da outra pessoa, já serve outra pessoa compartilhando o link.
né? Para que ela possa assistir também. Porque, ó, tem coisa boa aqui. Continua. Então, o nosso desencontro foi mais ou menos esse. Eu queria ir mais numa direção de aprender, fazer carreira, e ele foi numa direção mais hippie. Não deu para ficar junto, não deu mesmo, mas vocês entendem, por isso que eu falei que eu casei muito jovem, e ele também. O coitado também casou muito jovem. Mas foi tudo muito legal, a gente construiu uma empresa junta, ficou para ele, e é meu amigo até hoje, tá bom? E depois disso, eu estudei outras coisas, eu comecei a estudar, eu trabalhei bastante, eu vivi minha vida lá. E depois que eu conheci o italiano, que eu falei, meu marido, que eu sou casada hoje há 22 anos com o meu esposo, então são 30 Conheceu e poucos o anos de italiano Europa. na Alemanha. Italiano na Alemanha. Aí, como que eu conheci meu esposo? Como? Ah, não. Você não vai perguntar isso. Eu conheci ele dançando. Sério? Legal. Eu fui no evento, estava no evento e tinha ido com o meu ex-namorado. Eu fui com o meu ex-namorado no evento, porque eu sou uma boa ex-namorada, uma boa ex-esposa. Ai, eu não sou uma pessoa ruim, é isso. E eu fui com o meu ex e com alguns amigos e meu esposo estava lá. Mas só como eu estava com três pessoas, ele disse que me olhou, se apaixonou, foi muito incrível isso, e eu já estava há alguns anos solteira. Aí ele me viu e disse que se apaixonou e falou, essa é a mãe dos meus filhos, é a mulher dos meus sonhos, a mãe dos meus filhos. E ele me viu entrando por uma outra fila, uma porta diferente, aí ele pegou e ficou ali, rodeando. Na hora que ele me viu, ele falou assim, os alemães dançavam mexendo só o ombro. E você, Aí ele falou assim, eu sei dançar. E a mulher dança, que meu Deus do céu, eu vou dançar com ela. Aí meu esposo veio dançar comigo e nós dançamos 3 músicas, foi lindo, foi maravilhoso. Aí e eu já achava que ele era conexão, brasileiro. né? Já Conexão. gerou uma conexão forte, porque a dança conecta. E eu pensei que ele fosse brasileiro, porque ele estava com uma blusinha escrito assim, Brasil. Sério? Escrito Que Brasil, legal. bem moreno, tinha voltado da Sicília, pegou um sol, estava bem moreno. Eu fui ao banheiro, depois que eu dancei com ele. Quando eu voltei, ele se ajoelhou e falou, você é a mulher mais linda que meus olhos já viram, você quer me dar o seu telefone? Eu, atordoada, pensei que ele tinha caído, eu juro. Ele vai morrer de rir depois, quando eu contando esse detalhe. Ele tem uma outra versão dos fatos, sabe, gente? Mas importa que você está aqui, que você está contando a sua versão aqui, a sua fase, a sua visão. Aí ele perguntou se eu podia dar meu telefone para ele. Você me dá o seu número de telefone? Eu dei. Ele falou assim, não interessa nada com o que eu fiz, o que eu não fiz, eu te dei o número. E foi lindo, porque é o amor da minha vida. Nós nos casamos, é um relacionamento lindo. Ele já trabalha com tecnologia, eu amo. A gente gostava dos mesmos livros. Foi uma coisa muito bonita. Agora eu ia viver com uma outra cultura, né? Que é a cultura italiana, que eu arranjei uma sogra italiana, que é outro jeito de vida. Mas, graças a Deus, deu certo. São 22 anos. Também morando, ele morava na Alemanha. Ele também foi então... para estudar na Alemanha. Entendi. Isso que foi muito engraçado. Ele foi para estudar na Alemanha. Então, quando a gente falava de livro, essas coisas, a gente estava falando a mesma linguagem, a gente estava falando as mesmas coisas. Aí eu tenho David e tenho Samuel, 2 nomes, como vocês podem ver, Samuel e Davide. E nós casamos. Na realidade, nós moramos juntos por muitos anos e depois nós casamos. E com o italiano, gente, infelizmente, tenho que confessar para vocês, eu casei por causa de um green card. Brincadeiras à parte. Meu marido decidiu trazer a empresa dele, porque nós montamos uma empresa. Ele decidiu trazer a empresa dele para os Estados Unidos, porque agora eu vou entrar na fase que eu moro aqui nos Estados Unidos. Ele resolveu trazer a firma dele para os Estados Unidos. E a minha primeira vez como imigrante, eu fui solteira. Agora começa algo muito interessante. A segunda vez como imigrante, eu já vim como mãe, com 2 filhos. Meu marido trabalha com tecnologia, trouxe a empresa dele de tecnologia para os Estados Unidos e começou nós mudamos para o Vale do Silício. Aí veio o fato... agora de eu ter que aprender uma nova cultura, uma nova língua e não mais... Tá mais sozinha, agora não, tem 2. Eu vou confessar, a leveza dos 22 aninhos, 21 anos, 22 anos, não é a mesma quando você tem 2 filhos que você tem que se preocupar com eles, porque na Alemanha, desde o começo eu falei para mim mesma, eu só vou ser mãe no dia que eu falar alemão para dominar, chegar no hospital, levar meus filhos, conversar com o médico, porque era uma coisa minha mesmo, que eu queria ser aquela mãe que ia participar na escola, fazer tudo. Então, a língua para mim era algo assim, sabe, muito importante.
Quando eu mudei para os Estados Unidos, foi uma nova fase. Eu mudei, tinha o Samuel com 5 anos de idade, quase 6, e o David com 11 anos de idade. Aí nós mudamos aqui para os Estados Unidos, quando eu mudei da Alemanha para os Estados Unidos. Aí foi um novo período. Esse foi mais duro. Confesso que agora eu vou entrar numa parte que não tem tanto ha-ha-ha. Mas aqui é vida real, isso que é bom. Pessoas comuns que superaram, porque muitas vezes é disso que eu gosto, porque no Instagram, a vida de Instagram não é uma vida real. A vida de rede social, a grande maioria das vezes, tem aquele público que só posta a desgraça, porque você é a vítima da sociedade, mas a grande maioria só posta a diversão, coisa boa, maravilhosa, ó, como eu sou top. E aqui é vida real. Pessoas reais, pessoas comuns, que superam, que passam. Às vezes, uma palavrinha que você falar pode construir uma família, pode edificar alguém, pode tirar alguém da cama. Porque é a sua história, é a minha história, e é disso que a gente está falando que vai agregar valor para as pessoas. Então, essa segunda etapa já não teve tantas diversões, mas teve vida real. Teve vida real, bem real. Eu gostaria de começar, antes de contar todo o processo, eu gostaria de deixar, porque antes de começar a contar a história, eu quero deixar algo assim bem importante para vocês. Para o casamento se manter, quando tem filhos, quando você muda para um outro lugar, ele tem que ser com a outra base. Meu marido trouxe a empresa dele. Então, o que nós fizemos? Gente, eu participava de todos os pensamentos, sonhos, decisões, desenvolvimento, de tudo que estava acontecendo na vida do meu marido. Porque meu marido veio para cá. Lá ou aqui? Aqui. Tá. Ele fez um startup. Eu já participava antes, mas a intensidade que a gente colocou aqui nos Estados Unidos é super importante. Não, ela foi intencional, porque senão vocês se separam. É muito difícil. Entendi. É muito difícil porque... Olha uma chave poderosa aí. É isso. Antes de começar a contar, eu quero deixar essa chave para todo mundo. Vocês realmente têm que estar conectados. O marido e a esposa. Se unir. Se unir. Por quê? A gente tem a tendência... Eu estou falando isso porque eu vim para os Estados Unidos, eu tinha filhos, então eu tinha que cuidar deles. Eu tinha que encontrar a escola, eu tinha que ver que eles estavam bem na escola. E eu vim já numa posição assim, muito tranquila, porque nós tínhamos uma firma lá, nós vínhamos para cá. Meus filhos pediram para a gente que eles queriam estudar numa escola alemã, para ter aquela transição tranquila. Então, pagamos escola particular por 2 anos. Uma condição financeira tranquila. Esse não era o desafio. Tem gente que ainda tem mais esse desafio. Exatamente por isso que eu estou falando que é muito importante haver essa conexão entre o marido e a mulher, esse planejamento. Porque a tendência é que a mulher começa a cuidar de muito. Uma coisa que mudou na minha vida quando eu mudei para cá. Eu... não arrumava a casa, eu não lavava, eu não passava. Eu sempre cozinhei, porque meu marido gostava. Porque a gente tinha uma vida bem estruturada lá, mas o sonho do meu marido era tecnologia. E produzia tecnologia. Então, quando eu mudei para os Estados Unidos, isso não existia para a gente. Sua estrutura? Não. Lá na Alemanha, eu não sei se é porque nós tínhamos a empresa, tudo tão estruturado, tudo, aquela entrada. Nós tínhamos uma pessoa 24 horas, nós tínhamos uma pessoa que faxinava, uma pessoa que passava. Entendi. Nós tínhamos bastante ajuda. Eu tinha uma menina que cuidava dos meus filhos, trabalhava de verdade. Outra estrutura. Era 24 horas, eu saía muito com meu marido, era outra estrutura. Mudei para os Estados Unidos, eu aprendi a passar roupa, queimei a barriga. Passei por tudo isso que todo mundo passa. De verdade. Isso aqui é só para que todo mundo possa entender que existem diferentes processos de imigração. Quando nós somos bem jovens, quando nós somos mães, quando nós temos outras responsabilidades. Existem outros tipos de imigrar para um outro país. E outros desafios. Outros desafios. E aqui nos Estados Unidos, o que segurou de verdade meu casamento, o que nos manteve unido foi que meu marido... tudo que ele fazia na empresa, na nossa startup, era muito... Ele participava, ele conversava tudo comigo, igual agora, até hoje. Isso ficou para sempre. Isso foi muito importante, porque às vezes a gente vai trabalhar um para a esquerda, outro para a direita, um corre com as crianças, um corre com a outra, e acontece assim vai de se ter desconectando. Exato. Vai criando um abismo. Eu vi muitas pessoas aqui acontecer isso, cria um abismo muito grande. E é algo que eu sempre falo e trago para as pessoas. O que eu fiz? Eu fiz a minha casa, o nosso mundo. A minha mesa, ela se transformou, assim, intencionalmente,
naquela conexão que nós tínhamos dentro de casa. Criando Uau. memórias à mesa é isso, sabe? Nós nos juntávamos à mesa mesmo para criar memória, para ensinar os nossos filhos, para manter os nossos filhos ainda com os nossos valores, com os nossos pensamentos, porque ele já passava, na Alemanha, passavam menos tempo na escola, a influência é mais dos pais. E aqui passa mais tempo. Passa mais tempo. Na Alemanha, por exemplo, quando eu ganhei neném, eu ganhei 3 anos assim, pagos pelo governo para poder ficar em casa com os meus filhos nos 3 primeiros anos, para ensinar os meus filhos meus valores. Pago mesmo. Eu recebia 62% a 65% do meu salário para ficar dentro de casa 3 anos sendo mãe. Era a minha licença maternidade. Sendo mãe 3 anos e meio, com todos os 2 meninos. Aí aqui já muda bastante. Além de você ter outras atividades, eles também ficavam expostos mais tempo a uma outra cultura. Exato. Então, a minha mesa era aquilo que eu trazia aos meus filhos para a gente poder ser família dentro de casa, sempre falando português, a língua que era a língua do amor. Eu sempre conversei com meus filhos em português, meu marido sempre conversou italiano e meus filhos aprenderam alemão na escola. Meus filhos são multilinguais, inclusive eu fiz até uma faculdade depois como fazer esse processo na Alemanha, eu estudava nessa área, me formei como pedagoga e tive uma pós-graduação como psicopedagoga, tudo na área de crianças bilinguais e multilinguais. Uau. Porque é um desafio muito grande para os pais, como que eu vou fazer, como que eu não vou fazer. Até para manter as culturas, manter o idioma, manter... Interessante isso que você está falando, muito interessante. O importante é que é uma pessoa, uma língua. Meus filhos escrevem, lê e falam português perfeito, alemão, inglês, português e italiano, porque nós sempre separamos. Entendi. Sempre separamos. Mas é importante manter o português para ter aquela conexão do amor. Foi algo que eu aprendi ainda na faculdade. Então, como eu te falei, a minha mesa na minha casa trazia essa união para a família. Meu marido comunicando comigo as dificuldades dele do dia a dia. Todos os dias ele comunicava comigo as dificuldades do dia a dia para que eu fosse a parceira. E eu... trazia os meus filhos até meu marido, porque eu pedia muito para ele, pendura na árvore lá fora os problemas, entra dentro de casa, só você. Então, a gente conseguiu, nesse sentido, manter uma família bem unida, porque é muito difícil o processo com o filho. Eu confesso para você, não sei quando você chegou aqui, como que foi para você. Um desafio também, mas o meu já tinha estava fazendo 21 anos. O sonho dele era morar na Califórnia. Okay. E coisa de 1 ano depois ele foi. O que também não é tão simples, né? Porque muita gente falava assim, e você deixou? Eu falei, deixei. Tem a hora que o filhote de águia tem que voar. E eu nem precisei empurrar, eu só precisei liberar. Não quer dizer que seja simples. Também não é simples eu, filho, passar por um monte de desafio a mais de 2.000 quilômetros e não poder fazer nada. Exato. Milhas, né? 2.000 milhas. E não poder fazer nada. Então, são várias etapas e processos que também, o filho perto, você tem alguns desafios, mas o filho longe também tem desafios. Mas uma chave poderosa que você traz, eu até assisti uma palestra sua que foi incrível, vou deixar seu Instagram, quero tomar liberdade. Que lindo, deixar obrigada. seu Instagram para que as pessoas possam ter o privilégio de te acompanhar. E eu assisti uma palestra sua sobre a mesa que eu fiquei encantada. Já tinha visto algumas coisinhas sobre esse assunto, mas... a maneira que você trouxe, eu gostei muito. Então, se você pudesse falar uma chave sobre família, sobre memórias, sobre mesas, fala rapidamente para a gente sobre isso. A chave que eu dou para vocês é que transforme a sua casa em um lar. E você só pode transformar a sua casa em um lar se você levar a sua família até esse momento ali, à mesa, com o Criador, com Deus, à mesa, você sentar ali na mesa, trazer o Senhor para dentro do seu lar, trazer a união, trazer a alegria, criar memórias naquele momento que você serve a comida. É um momento tão especial porque você percebe por que você está num lugar que nada é dado, que nada é de graça, que tudo é intencional, que tudo, aquele alimento ali foi preciso alguém lutar por ele. Não só foi o esposo ou a esposa que foi trabalhar e trouxe aquele alimento para os filhos em casa. Proporcionar aquele alimento envolve uma outra pessoa que trabalhou em um outro lugar, que é uma outra família que está envolvida. Então, esse momento ali à mesa, ele é crucial para manter uma família unida. É um momento crucial para que você
fora do seu país, traga até mesmo os seus costumes. Às vezes você faz um arroz, você faz um feijão como brasileiro, uma couve, reúne pessoas ali, você se ama, você tem memórias do passado e você cria memórias naquele momento. Então, é transformar mesmo a sua casa em um lar. Casa, a gente tem em qualquer lugar do mundo. Eu já vivi em 3 continentes, vivi em tantos lugares, que se for contar aqui, a gente vai ficar muito tempo mesmo. Mas já vivi em 3 continentes diferentes. Eu digo para vocês que a casa, a gente tem que transformá-la num lar. E quando você transforma a casa num lar, você pode ser imigrante em qualquer lugar, que você vai ser feliz. Uau, olha essa chave maravilhosa. Uma coisa que eu gostei, um detalhe. O meu ouvido é bem sensível a detalhes. E você falou assim, na mesa meu marido compartilhava os desafios dele. Na mesa. Quer dizer, é também o casal ter essa intimidade e essa permissão para ser vulnerável. Lógico. Porque às vezes, cada um tem uma história de vida, cada um tem suas dores e suas defesas. E às vezes eu vejo muitos homens com uma carga grande aqui também. Eu atendo muitas mulheres, mas também atendo homens. E na carga, fala-se muito na mulher. Porque é difícil a mulher ficar sozinha, porque é filho. Ou então, assim, a mulher tem que trabalhar, ainda tem que limpar a casa, coisa que no Brasil não fazia, e tem que cuidar dos filhos. Realmente, a mulher tem muitos papéis, muitos. E aqui, esses papéis vão para o volume máximo. Mas uma carga muito grande que muitos homens carregam é achar que ele tem que ser super-herói, ele tem que salvar a família, e ele tem que prover, e ele tem que não sei o quê. E realmente, ele tem responsabilidades, mas isso não tira dele o direito de ser humano. Não. Então, você ter a permissão de ter um lar onde o casal tem uma conexão, uma intimidade suficiente para que sejam humanos. Exatamente. E como eu falei para você, como psicopedagoga, eu tive a oportunidade de falar até sobre isso com alguns pais, eu ajudei algumas famílias, aliás, ajudo até hoje, né? Eu só não... Como que se fala? Eu não monetizo isso, mas eu dou o meu tempo, eu ajudo no que eu posso. Uma coisa que é muito importante, gente, é que às vezes a gente pensa que a gente também tem que proporcionar tudo para os nossos filhos, porque nós estamos morando no outro lugar. A gente pensa que a gente compensar financeiramente, com presentes, com comprar o que não pode comprar, essa coisa toda. A gente pensa que os filhos não podem saber que a gente tem dificuldades. Eu, através de todos os estudos, anos de estudo, que foram muitos anos, eu estudei na Alemanha por muitos anos, mais muitos anos mesmo, porque é um tema que muito me interessava. Uma coisa que é muito importante é compartilhar também com os filhos. Vou dar um exemplo para vocês, assim, em 30 segundos. A época que financeiramente eu estava melhor na minha vida foi a época que eu ensinei meu filho mais velho a esperar 3 meses para ganhar um roupão de banho. Porque ele falou, mamãe, meu roupão de banho está muito pequeno, eu quero um novo. A senhora compra? Eu falei, não, meu amor, não é assim que a gente vai lá e compra, não. A mamãe tem que trabalhar, a mamãe tem que ter dinheiro para poder comprar para você. Nós temos que economizar para comprar. Foi a época que eu usei essa deixa para ensinar para o meu filho. Eu me lembro, gente, perfeitamente. Eu estava num shopping e ele olhou um roupão de banho lindo pendurado. Aí ele falou assim, nossa, mãe, que lindo esse, né? Era uma loja assim, bem... A gente estava num shopping bastante luxuoso. Aí ele olhou para mim e falou, é lindo, né, mamãe? Eu falei, sim, sim. Aí ele falou assim, mas a gente ainda não economizou o suficiente para poder comprar. Nossa, a gente tinha passado 3 meses. Aí eu peguei e falei, meu amor, agora nós já economizamos o suficiente. Se você quiser, mamãe pode comprar hoje. De verdade, mamãe? Ai, que meu legal, Deus, o valor que que alegria! Ele tem um valor a isso. Então, o que eu fiz aqui nos Estados Unidos? Eu compartilhei também pequenas coisas com os meus filhos. Perfeito, maravilhoso, Zenaide, isso que você está falando. Porque não é sobrecarregar, é compartilhar, entende? Maravilhoso. Isso eu deixaria também como uma chave para os pais. Uma vez eu escutei uma pessoa, muitos anos atrás, e eu entendo hoje perfeitamente. A pessoa teve um filho numa situação financeira muito desafiadora. Então, o filho pedia as coisas e falava, não posso te dar. Então, ele conseguia impor limites para o filho, mas porque não tinha dinheiro mesmo. Então, o filho pedia, ele não tinha como comprar. No terceiro filho, a situação financeira era oposta, ele tinha muito dinheiro. E ele falou assim para mim, Angélica, é muito mais desafiador eu educar meu filho hoje, que eu tenho muito dinheiro, do que na época que eu não tinha. E na época eu estava quebrada, assim, eu tinha acabado de quebrar a minha empresa, estava numa situação financeira uma situação financeira bem complicada. Eu falei, como assim, amigo? Como assim, agora que você tá cheio de dinheiro, vem falar para mim que é mais desafiador? Ele falou, porque antes eu falava não, porque eu não tinha opção.
Eu não tinha como dar coisas simples para os meus filhos, para o meu filho mais velho. Agora, para esse terceiro, eu posso dar qualquer coisa que ele quiser. E aí eu tenho que ter a força e lembrar que para pôr limites. Porque quando ele crescer, ele pode se frustrar com uma namorada que não quer, ele pode se frustrar com um trabalho que ele não consegue, ele vai se frustrar. Eu não posso criar meu filho numa bolha. E eu preciso falar não. E me dói. No outro eu não podia, nesse eu posso. Então, você trouxe uma chave bem poderosa, porque muitas vezes os Estados Unidos, como é um país de consumo, tudo é descartável. Nada se reforma, nada é muito fácil ter dinheiro e é muito fácil também perder dinheiro. Eu fiquei impressionadíssima quando eu soube a quantidade de americanos endividados, com problema. Eu falei, mas gente, como assim? Mas é porque é tudo muito fácil. Aí o brasileiro vem para cá, com dinheiro ou sem. Ele vai ter acessos muito mais rápido do que ele teria no Brasil, mas muito mais rápido. E, às vezes, não dá valor nesse processo. E não ensina os filhos a dar valor. Então, isso que você está falando é extremamente importante de conseguir pontuar para o filho. Olha, tem um esforço. Mas a gente não pode, não ter dinheiro? Não, nós até temos, mas não é a prioridade agora. Para você alcançar isso, você precisa fazer aquilo. É um processo, não é assim... Pediu, cadê o botão para apertar? Pediu, recebeu. Não, até hoje eu uso isso com meu filho de 17 anos. Eu falo assim, Sam, a moça que limpa a casa, ela vai vir limpar a nossa casa. Eu só posso pagar para ela se você me ajudar a fazer isso, isso, isso. Porque se você não ajudar, eu não vou poder trabalhar para poder pagar a moça. Até hoje eu uso isso, porque é o educar financeiramente. Perfeito. É muito ruim se você sobrecarregar a criança, a gente não tem dinheiro, que não sei o quê, porque vai crescer uma criança que não vai ter... Já. Exato, um monte de crenças, era isso que eu ia dizer. Você vai levar muito negativo. Mas guardar, não deixar saber de nada. Eu falo mesmo para o meu marido, é necessário saber que a pessoa quebra, que não tem dinheiro, que nem tudo a gente compra, que tudo... Vamos economizar, então, para a gente comprar isso? Inclusive, eu tinha em casa, vamos fazer umas férias lindas esse ano. O que vocês acham? Legal! Eu falei, então, tudo que a gente tiver, a gente vai colocar aqui dentro desse vaso. Eu fiz muito isso com meus filhos. Gente, os filhos... Cofrinho. No cofrinho. Não era um cofre, não. Era um vaso grande, não, mas sabe? Aberto, que todo mundo olhava, um cofrinho mesmo. Era a nossa economia de férias. Aí, depois a gente ia lá, trocava, contava. Era uma coisa muito legal. E quando enchia, eles falavam para mim, mãe, já dá para a gente fazer férias. É um jeito de educar. E também por causa das dificuldades, valorizar, por causa das dificuldades que os pais enfrentam. Eu conheço médicos, eu conheço psicólogos, eu conheço diferentes profissões no Brasil, que a pessoa vem aqui para os Estados Unidos e ela tem que trabalhar num trabalho que ela fala assim, subemprego, eu estou no subemprego, e ela vai passando aquilo tão forte para a cabeça da criança. Não, gente. Então, eu falei para uma moça agora, há pouco tempo atrás, porque eu tinha feito uma escolinha na minha casa de português, quando eu mudei para cá, ajudando também, eduquei os filhos das pastoras e tudo mais, dei aula de novo para as crianças, eu tinha na minha garagem uma escolinha. Uau, porque legal. Eu queria que meus filhos continuassem estudando português, e o Samuel era muito novinho, eu eduquei meus filhos, eu fui professora deles até a 4ª e 5ª série. Então, dentro da minha garagem, eu montei uma escola linda, tem fotos, tem tudo, e os filhos da pastora da igreja que eu frequentava, as meninas aprenderam a falar português comigo, elas falam hoje para todo mundo, estudaram português lá em casa, que eles agradecem. De vez em quando eu vou na igreja deles, eles falam isso para mim. Então, o que acontece? Eu eduquei os meus filhos, em tudo que a gente educa os filhos da gente no outro lugar, é aquilo que eles vão ter. Você não pode trazer só a dificuldade. Você tem que aprender inglês, eu não vou falar português com você. A gente tem que ganhar dinheiro, não pode. Não, gente, economiza com a criança, lê um livro em português, porque você vai poder conversar com a vovó quando a gente for para o Brasil. Tem que colocar sonho, perspectiva nas crianças. Possibilidades. Exatamente. Maravilhosa. Obrigada. Uma vez, meu filho... não tinha esse conhecimento de educação financeira e tal. Mas uma época, a gente passou por desafios, foi bem na época que a minha empresa quebrou e tal. E aí a gente começou a educar ele, olha, quando você ganhar algum dinheiro ou fizer alguma coisa, toda vez que tiver um dinheiro, a gente colocou no cofrinho, por isso que eu tô aqui no assunto. Mas era um pote. A diferença é que eu peguei várias fitas coloridas e fechei ele com as fitas coloridas, mas tinha um pote. Mas quando nós abrimos, a alegria dessa criança, esse dinheiro aqui, nós poupamos o ano todo e agora nós vamos... Então, poder comprar uma prancha, porque poupou o dinheiro, poder fazer isso, poder fazer aquilo. A alegria dele ter conquistado aquilo é maravilhosa. Muito maior do que simplesmente dar. Tá caindo aqui hoje. Pronto. Muito maior do que se ele simplesmente ganhasse. É gostoso ganhar? É. Mas conquistar é infinitamente maior, né? Mais vantajoso.
Então, ele se sentia, eu consegui, Exato, olha só a minha exato. prancha, olha isso. Então, e muitas vezes, nós pais, por falta de informação, né, alguém que possa estar assistindo, por falta de informação, você priva seu filho de viver uma experiência que vai ser maravilhosa para ele. Criar memórias, aprendizados. exato. Maravilhoso. O que é lindo é que quando você é um imigrante, você não precisa fazer o seu filho... me falta a palavra certa, são 30 e poucos anos fora do Brasil, mas é basicamente alienar seu filho, ou no passado, ou num momento tão irreal que... Você entende o que eu quero dizer? Perfeito, perfeito. Que não existe. Você está falando coisas, assim, muito cirúrgicas. Porque, às vezes, lógico, imigrar não é fácil. Exato. Mas foi uma escolha do adulto. Não traga esse peso para essa criança. Imigrar não é fácil. Eu estava falando com uma outra pessoa maravilhosa, a Verônica, que esteve aqui com a gente também, com 4 filhos, acabou ficando sozinha, enfim. E ela falou, às vezes eu chorava no closet, respirava fundo e ia lá brincar com os meus filhos. As crianças não têm culpa. Então, trazer essa leveza, maravilhoso que você está trazendo. Porque trazer essa leveza para os filhos faz toda a diferença, porque ele vai enxergar aqui com a lente que você der. Se você trouxer esse peso, né? Se pai e mãe traz o peso, a criança vai enxergar um peso. Se pai e mãe traz uma leveza, tem desafios? Tem. Como toda aventura tem um desafio, e vamos vencer, e vamos superar. Ele vai cada vez se fortalecer mais, às vezes vai doer, às vezes se frustrar, mas é uma jornada mais leve. Exato. E isso pode ser aqui, pode ser no Brasil, pode ser na Alemanha, pode ser na Austrália, em qualquer lugar do mundo. O ser humano passa desafios. Exato. Então, se tem uma chave poderosa que você trouxe também, aliás, está maravilhoso aqui, tem várias chaves, mas trazer essa leveza para as crianças. De dar valores, entregar para a criança valores. E tem uma diferença muito grande de quando você ensina para o seu filho valores. Valores, gente, é como se fosse os princípios mesmos. Quando você vive a partir de princípios, você é feliz. Respeita pai e mãe, respeita o outro. Todos esses valores, a gente tem que bater bastante na tecla, porque esses valores, eles não mudam em lugar nenhum do mundo. Perfeito também sua colocação. Dentro da sua casa são os seus valores. Não importa o que o mundo, o governo, não importa o que as outras pessoas falam. São os seus princípios e valores que você precisa manter em casa. Eu posso desrespeitar a professora porque todo mundo aqui desrespeita. Não. Isso nem existe na escola. Não se cogita Os valores, essa possibilidade. exato, os valores são aquilo que a gente dá de verdade para os filhos. O que a gente não pode fazer, você falou tão lindo, é trazer essas crenças que eu chamo de crenças malditas. Mas são mesmo, né? Bonitas, né? Cientificamente fala crenças limitantes, mas no fundo elas são malditas Não, mesmo. são malditas. Porque trava a pessoa, lá na frente ela até ganha dinheiro, mas ela fica, não posso, dinheiro é ruim, dinheiro é pesado. Foi tão sacrificante tudo que ela se livra do dinheiro. Voltando a finanças, por exemplo, existem mais de 5 tipos de crenças sobre dinheiro. Tem gente que nem consegue fazer dinheiro. Tem gente que faz dinheiro, gasta tudo, não consegue manter. Tem gente que faz dinheiro, consegue manter, mas não usufrui. Continua com a mesma vida se não tivesse dinheiro. Tem gente que faz dinheiro, usufrui o dinheiro. Tem gente que faz, multiplica. Tem gente que faz, multiplica e é super abundante na vida de outras pessoas e transborda. Então, o dinheiro, as pessoas pensam que dinheiro é dinheiro. Dinheiro é fruto das suas crenças. O dinheiro é 100% emocional. Muita gente pensa que dinheiro... Não, porque faz isso. Não, amigo. Dinheiro, o resultado que você tem na sua conta hoje... está 100% atrelado às crenças que você tem com relação ao dinheiro. A gente não vai ter tempo para eu poder explorar sobre isso, mas essa fase da infância faz toda a diferença no adulto saudável financeiramente falando. A boa notícia é que dá para reprogramar essas crenças, né? Não estamos sentenciados. Mas se você tem filhos pequenos, já educa seus filhos financeiramente falando. Já faz de uma forma mais leve para que lá na frente ele não precise reprogramar essas crenças e passar grandes desafios, né? Isso que eu queria dizer. Na primeira fase da minha vida, quando eu era sozinha, aquela fase que eu estava criando tudo. Estudar, ter meu emprego, ganhar e tudo mais. Na segunda fase, eu estava com os meus filhos. Então, eu participei, os meus filhos, de todos os detalhes que aconteciam, que uma criança pode fazer parte deles, sem... Na comunicação da criança. Sem fazer... por exemplo, o que eu vejo muito, já vi muitas vezes, como que
americano é ruim pra gente, é isso que eu tô falando, sabe? Porque a gente está trabalhando pro americano, os pais, às vezes, que precisam ir num lugar, limpar uma coisa, limpa pro americano. Americano é tudo sujo, que não sei o quê, que povo. Ótimo. É isso que eu quero alertar, porque você tem que trazer os valores pros seus filhos. Gratidão, e não né? isso, essa gratidão, não trazer essa coisa ruim para dentro de casa, para você falar na frente das crianças. Ou então, por exemplo, sei lá, eu acho que esse exemplo que eu falei é um exemplo bem legal. Porque você está no país deles, você está no país do americano e está reclamando do americano, está fazendo o que aqui? Como é que você vai ter um resultado positivo se você não honra quem está abrindo a porta da sua casa? Exato. Normalmente a gente veio por causa de uma situação de segurança financeira e possibilidades. Abundância, então, seja o que for. Então, você tem que valorizar isso. E se você implantar isso no seu filho não vai ser um imigrante. Desculpa falar desse jeito. Ele vai ser uma segunda geração, que já é melhor do que você foi. Nós temos sempre que pensarmos assim. Nosso filho, ele tem que ser melhor. Se você acha que você é boa naquilo que você faz, seu filho tem que ser bem melhor ainda. Bem melhor ainda. Amar isso é mais. Legado. Amar mais. Esse é o legado. Esse é o legado, né? Amar mais, respeitar mais Honrar e agradecer mais o lugar Perfeito. onde que ele vive. E eu digo isso por experiência própria, gente. Eu troquei. Aqui, vou falar para vocês, assim, honestamente, do fundo do meu coração. Alemanha, Estados Unidos, Brasil. Vamos agora comparar. Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Entendi. Entendeu? Forte, hein? Se colocar desse jeito, entendi. eu poderia sempre olhar para o meu passado. Nossa, porque na Alemanha eu tinha isso, aqui eu não tenho. Nossa, porque na Alemanha eu não era obrigada a fazer isso, aqui eu sou. Ou você corta o cordão e vai viver essa imersão do lugar que você tá, ou você não tá feliz aqui, não tá feliz na Alemanha, no Japão, na Itália, não interessa o lugar. Porque a mente nunca está presente. Conclusão. Você não cresce, você não sai do lugar, você não evolui se você ficar preso ao passado e querer culpar os outros por aquilo que você tem numa situação nova que você vive. Então, ser imigrante é, acima de tudo, gratidão ao lugar que te recebeu. Maravilhosa. Eu não falei para vocês que ela era incrível, gente. Eu tenho que encerrar agora. Poderíamos ficar horas aqui, porque ela já agregou muito. Muito obrigada pela sua entrega, pelo seu coração, pela sua generosidade. Se você quiser deixar últimas palavras, as considerações finais, que infelizmente já está acabando. Tá certo. Em primeiro lugar, assim, fazem 33 anos, gente, que eu saí do Brasil, né? Então, qualquer palavra, forma de falar, eu sou muito brincalhona, alegre. É isso que eu queria deixar para vocês. Peço desculpa se alguma coisa, assim, no jeito de falar e tudo mais. A segunda parte que eu queria dizer para vocês é que não perca a essência de vocês. Quem vocês são, a identidade de vocês, ela foi dada por Deus. Ela vai com você aonde você for. Não troca, não renuncie e não deixe ninguém apagar. É isso que eu poderia deixar para você que é imigrante em qualquer lugar. Maravilhosa. Muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo. Estava de férias em Orlando e cedeu esse tempo para nós. Você enriqueceu esse podcast. Tenho certeza que muitas vidas serão edificadas pelos seus conteúdos, pela sua história, que inspira. Porque, lembre-se, se você pode sonhar, você pode realizar. Se a Zenaide conseguiu, você também consegue. Coloca aqui, ó, alguns detalhes do que ela falou em prática. Que tal você já compartilhar esse podcast com outras pessoas e comentar sobre a mesa, suas experiências? Comenta aqui, né? Comenta os insights que aprendeu. Com certeza que vai ficar feliz de ler. E também já segue ela no Instagram. Você pode sonhar, você pode realizar. Levantar, sacode a poeira, dá volta por cima e começa de novo.